Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Yoshi da Escola Sabedoria Júnior, professor de ciências. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vocês estavam com saudade de mim aí? Não, professor, não estava não. Tudo bem. Acontece, faz parte. Mesmo assim, aqui estamos. E pessoal, é o seguinte, o que acontece? Eu preparei uma aula tanto para vocês quanto para o pessoal do quinto ano falando de coronavírus. Dessa vez agora eu trago vocês dando continuidade àquele assunto, tá? Ao nosso tema ali, ao nosso assunto de aula. E eu estou seguindo de acordo com as nossas aulas de onde a gente parou, beleza? Lá da última vez, no nosso último encontro em sala de aula, não sei se vocês lembram, não sei se vocês se recordam. Professor, e o experimento? Pois é, pessoal, o experimento ele teve que ser, né? Infelizmente, ele teve que ser pausado, cancelado na realidade. Porém, antes de jogar fora aquele nosso experimento, eu tirei fotos e em breve eu vou estar trazendo para vocês. Eu sei que vocês estão curiosos, eu sei que vocês gostariam de continuar com o experimento, mas infelizmente nós tivemos que descartar aquelas nossas placas de Petri, ok? Mas consegui pelo menos tirar fotos. A vantagem é que vocês não vão precisar sentir o cheiro forte, porque quando eu fui lá tirar fotos na escola, nossa, pensa no cheiro. Tava um cheiro forte, pessoal. Sério. Mas enfim, infelizmente vai ter que ficar para uma próxima, ok? Mas a notícia boa é que vocês vão continuar tendo aula comigo, mesmo via online. Beleza? Então é isso, pessoal, dando continuidade. Lembrando que eu estou aqui utilizando o material de vocês, certo? Do sistema de ensino Anglo, ok? E é isso, galera. Essa seria, no caso, a nossa aula 8, falando sobre matéria e seus estados físicos, dando continuidade direta lá do nosso último encontro, da nossa última aula, onde eu falei de Sol. Último recado também é que eu pretendo regravar as nossas primeiras aulas. No caso, eu pretendo gravar para deixar disponível para vocês pelo YouTube, beleza? Por quê? Porque eu acho que vale a pena ter esse conteúdo, mesmo que vocês já assistiram às aulas e tenham feito as atividades, mas pelo menos ter ali para relembrar, para estudar, ok? Ou até, sei lá, professor, estou entediado, quero assistir às suas aulas e tudo mais. Então, pode ser que em breve, nos próximos dias, eu esteja aos poucos lançando vídeos das nossas aulas anteriores. Mas, para a gente não se atrasar mais tanto, eu vou dar prioridade para essa aula agora, ok? Último recado, então, breve, é que talvez não, certamente eu vou ter que dividir essa aula em partes. Então essa seria a parte 1 da nossa aula, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês também, tá? Eu peguei esse material diretamente da Anglo, tá? Do caderno digital, no caso. Basicamente, essas imagens elas também estão na apostila de vocês. Então, fiquem confortáveis aí, puxam o Nescau e vamos lá. Matéria e seus estados físicos. Vocês podem perceber aqui, então, né, nessa imagem que também tem na apostila de vocês, camisas estendidas ao sol para secar, camisas úmidas, molhadas. Então, perguntinhas aqui, ó. O que acontece com a água líquida das roupas lavadas depois de algum tempo que elas são colocadas no varal? O que acontece? O que significa a palavra líquida? Porque em dias quentes as roupas secam mais rapidamente do que em dias frios. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, dando sequência. O que é matéria? Então, pessoal, matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, tem volume. Professor, massa de pão também é uma matéria. Mas, basicamente, pessoal, tudo que é objeto, corpo, ele vai possuir massa e volume. Professor, videogame é matéria?
De certa forma, sim, o jogo em si é um programa, né? Mas o videogame, o console ali, o computador, o mouse, a garrafa d'água, o celular, o pão que vocês estão comendo agora no café da manhã, o Nescauzinho, isso aí também é matéria, beleza? O café também é matéria. Entendi, professor. Então, basicamente, para ser considerado matéria, vai ter que possuir dois requisitos: massa e volume. Beleza? Então essa bigorna caindo aqui na cabeça do professor é matéria. Entendi. O professor também é matéria? Sim. Sim, né, pessoal? Também tem massa e também ocupa um volume no espaço. Certo? Então, exemplos de matéria. Vocês podem ver aqui na apostila de vocês. Tem essa imagem. Provavelmente alguma legenda também falando que na sala de aula vários objetos são matéria, como o lápis dos alunos, canetas, cadernos, mesas, cadeiras, etc. Então, massa e volume. Vocês podem perceber que existem objetos para a gente ter uma medição, a gente conseguir medir tanto a massa quanto o volume. No caso de massa, geralmente é usado o quê? Balança, ok? E aí tem vários tipos diferentes de balança. Balança de pratos, balança analítica ali, digital, certo? Então, por exemplo, existem corpos que têm ali uma massa muito pequena que apenas alguns tipos específicos de balança vão conseguir dar o valor exato do peso ali do objeto, certo? E aí geralmente são em casas decimais, perfeito? Então, por exemplo, professor, fio de cabelo é matéria? Pensa comigo. Fio de cabelo, ele tem um tamanho, ou tamanhos diferentes, certo? Certo. Ele tem uma massa? Professor, tem, mas ele é muito levinho. Tudo bem, pessoal? Assim como a pena, assim como um grão de arroz, assim como um grão de areia. Mesmo, não importa o peso em si, mesmo que tenha massa e volume, ocupa um espaço ali, é matéria, certo? E no caso ali para medir líquidos, volume, a gente tem um exemplo de uma seringa aqui, certo? Então a massa é a quantidade de matéria existente no corpo objeto. Volume, por outro lado, já é a dimensão, é o espaço que esse corpo ou objeto ocupa. Perfeito? Então, dando sequência, se liga na pergunta, hein? No espaço existe matéria? O que vocês acham? No espaço há o vácuo, ou seja, a ausência de matéria, certo? Porém, os planetas, os astros e asteroides, estes sim, possuem massa e volume. Esses corpos celestes possuem sim massa e volume, ok? Então a gente pode perceber aqui, ó, espaço sideral, basicamente o que é? É vácuo. Por outro lado, a gente tem aqui o planeta Terra, aqui, né? O planeta sim, ele tem uma massa e volume. Só que a massa dele é absurdamente grande, certo? Só dá para calcular a massa e o volume do planeta? Acredito que sim, mas aí são cálculos muito complexos feitos pela NASA. Então eles fazem o que? Eles fazem uma estimativa de acordo ali com tamanho, com curvatura e etc. Beleza? Dando sequência aqui, então a gente fala sobre os estados físicos da matéria. Então, basicamente a gente tem a imagem de água, né? Água no seu formato líquido e no seu formato sólido. Percebam que no sólido, quando é colocado no copo, o gelo ele não muda ali o seu formato de acordo com o copo. Por outro lado, a água já sim, ela já tem um formato que ela acaba se adequando ao recipiente. Se fosse colocada essa mesma água numa garrafa, ela ia ficar com o formato da garrafa, certo? Ou da seringa, ou de um garrafão, ou enfim, de qualquer recipiente que seja colocada a água. Beleza? O gelo, por sua vez, não, né? O gelo, por estar no seu estado sólido, no caso aqui
cubos. Por quê? Porque ele tomou a forma aqui, ó, da forminha de gelo. Se fosse num formato de, sei lá, de coraçãozinho, de algum naipe de copas, por exemplo, de espadas, enfim, existem várias formas de gelo em formatos diferentes, né? Não só de cubos. Ela iria se tornar o formato da forma em si. Lembrando, né, que obviamente antes de virar gelo, ela era ali água versão líquida, no seu estado líquido, e foi colocada no congelador, ok? Se for colocado, por exemplo, junto ao copo, a água com o copo no congelador, depois de um tempo, se ela começar a se solidificar, ela pode quebrar o copo, certo? Porque ele aumenta o seu tamanho ali, o gelo, as moléculas de água ali. Lembrando que a água é formada pela molécula de H2O, certo? São 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas isso eu falo mais para frente. Então aqui falando sobre o estado sólido, ele apresenta formato e volume definidos. Pega, por exemplo, aqui ó, um cubo de metal e coloca no recipiente. O que acontece? Ele vai continuar sendo um cubo de metal, pessoal, ok? Ele não se altera. Beleza? Já o estado líquido, por sua vez, aí sim, ele não apresenta formato definido. Ó, notem que a água aqui está no formato da garrafa d'água. Aqui, por outro lado, já está no formato do que? Do copo. Beleza? E o estado gasoso, professor? O estado gasoso ele não apresenta formato e nem volume definido. Então, por exemplo, vocês já viram esses balõezinhos de festa? Eles são preenchidos por gás e ele pode adquirir qualquer formato e ocupar todo o volume disponível, certo? Então a mudança de estado físico basicamente existe aqui, ó, estado físico, sólido, líquido, gasoso. No sólido seu formato é constante e o volume é constante também, ele não muda. Mas o gelo não pode derreter, professor? Sim, mas aí quando ele derreter, ele vai justamente direto para o estado líquido. Ah, entendi. E aí no estado líquido, o que acontece com o seu formato? Ele é variável, ele muda de acordo com o recipiente. E o seu volume também se permanece constante. Por sua vez, no estado gasoso, o formato também é variável, afinal é gás, porém o seu volume pode variar também. Por quê, professor? Porque ele pode evaporar, né, pessoal? Ele vai se encontrar numa temperatura maior. E aí, parte desse vapor de água, por exemplo, pode acabar ali evaporando. Beleza? Então eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem notar que isso vai ter no caderno de vocês. É uma experiênciazinha caseira, barata, simples. E para quem tiver entediado e quiser fazer em casa, ok? Basicamente vocês podem perceber aí, sei lá, vai ver um filme, enfim, assistir algum desenho, alguma coisa assim, puxa um copão de coca ali com gelo e vocês vão notar que o gelo ele vai derreter também, beleza? Então, a temperatura do ambiente teve alguma influência nas mudanças de estado físico, ou seja, do gelo? Justifique. Então, vocês não vão precisar fazer essa atividade para mim, beleza, pessoal? Isso daí é mais para a vivência mesmo de vocês. Beleza? E por fim, só para encerrar essa aula aqui, rapidinho, falando sobre nuvens e neblina, que basicamente, né, é o vapor de água. Então, forma ali tanto as nuvens como a neblina. No caso da neblina, pode ser gotículas ali que estão congeladas, mas estão ali na atmosfera. Beleza? Eu dou sequência na próxima parte a partir desse slide aqui. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar por aqui, para não ficar um vídeo muito longo também. E é isso, galera. Eu vou estar tentando sempre estar gravando vídeos mais ou menos dessa duração, tá? Até para não ficar muito sobrecarregado, vocês podem pausar, enfim, fica a critério de vocês. Beleza? Galera, até a próxima parte então. Valeu, falou, um abraço. Eu volto logo, hein? Tchau!